Observem que ele diz: o Espírito estará em vós. E aí, eu coloco aqui nessa pontuação, sobre o trabalho do Espírito Santo no docente, no professor. Nós já citamos aqui o que ele vem fazer. E quando a gente lê esse texto bíblico, nesse versículo 15, eu anotei 3 coisas. Primeiro, a natureza do Espírito Santo. De onde é que procede o Espírito Santo? Eu rogarei e ele vos dará o quê? Então o Espírito Santo procede de onde? Do Pai. Segundo, observem que ele tem a sua origem no Pai. Qual é a natureza dele? Diga comigo, ele é consolador e Espírito. Ele não é matéria. Ele não é matéria. E a terceira coisa é a sua missão. Quais são as 2 missões do Espírito Santo na vida do crente? Vamos lá, 3, vamos colocar 3 missões do Espírito Santo na vida do crente, à luz de João. Qual é a primeira? Não, qual é a primeira? Ensinar. Qual é a segunda? Lembrar. E qual é a terceira? Guiar na verdade. Vamos dizer para nunca mais esquecer. Vamos lá, qual é a primeira? Ensinar. Qual é a segunda? Lembrar. E qual é a terceira? Agora prestem bem atenção a uma coisa que nós vamos falar aqui. Ouçam bem, o Espírito Santo, ele vem para tornar a obra de Cristo e seus ensinamentos na vida do docente algo gracioso. Tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus realizou, o Espírito Santo vem para o coração, tanto do docente como do discente, ele vem aplicar essas verdades ao nosso coração. Agora, a grande questão, eu coloco aqui, é saber como o docente pode trabalhar com o Espírito Santo para ser edificado. Vamos lá, agora vocês vão participar aqui comigo. Eu sei que o Espírito Santo trabalha em mim. E eu sei que tudo vem de Deus, sim ou não? Tudo vem de Deus, sim ou não? Sim. Mas só Deus é quem faz tudo em mim e eu não faço nada? Ou eu coopero com Deus? Eu coopero com o Espírito Santo? Sim. Não é para a salvação, mas escutem bem. Eu tenho que saber como docente, o Espírito Santo, ele pode trabalhar em mim para eu ser edificado. Primeira coisa que o professor tem que saber, ele tem que olhar para as Escrituras e saber como é que o Espírito Santo age. Quem é o Espírito Santo de Deus? Quando ele tem essa consciência, ele não vai mandar no Espírito Santo. Ele não vai dar ordem ao Espírito Santo, mas ele vai se render ao Espírito Santo de Deus. Um professor que é crente, santo, na hora que ele pega qualquer livro para ler, ele diz: Senhor Deus, eu estou com essa obra nas minhas mãos, que essa leitura venha me edificar. Senhor Deus, que esta leitura contribua para o meu crescimento. Deu para entender agora? Deus não vai revelar nada porque já está revelado na sua, mas ele vai iluminar. Irmão, coisa da Bíblia, escute bem. Não adianta tu ir para a Bíblia achando que a tua lógica, o teu entendimento, a tua cultura, o que tu estudou na universidade, o que tu pegou no livro, vai trazer edificação para a igreja. Nada disso. Coloca aí na tela, irmão, Lucas 24:45. Por favor, escute bem. É aí que muitos professores se perdem. Tem professor, pastor Evaldo, que ele dá uma aula de verdade, mas ele não transmite vida na aula. Vocês entenderam? Ele dá uma aula com todo o conteúdo de verdade,
Ele mexe na geografia, ele mexe no grego, ele mexe no hebraico, ele mexe no latim, ele mexe no português. É um bocado de verdade. Só que é a verdade pesquisada. Ele não tem a vida que vem do Espírito Santo de Deus. Olha aqui. Então abriu-lhes o que, igreja? Para o quê? Abra a sua Bíblia, levante ela aí. Abra a sua Bíblia. Aí você fica assim, aberto com a sua Bíblia. Abra ela assim. Olhe para ela aí. O que você tem, o que você está vendo aí na sua Bíblia? Vamos lá, o que você está vendo aí? Hein? Um monte de letras, de símbolos gráficos, mas se não houver uma iluminação do Espírito Santo, para mim não vale nada. Eu conheci uma tradutora, conheci assim, li o livro dela, ela traduzia a Bíblia fumando um cigarro e as cinzas caindo na página da Bíblia. Tem gente que está bebendo cachaça e lendo a Bíblia, eu já vi. Orígenes, que era de Alexandria, ele dizia que além das letras, o método alegórico, ele dizia que por trás dessas letras tinha uma leitura mais profunda. Esse método dele não era bom, que criava conjecturas. Agora imagine um professor, ouçam bem professores, eu estou falando para homem crente, para mulher crente, o professor pega esse livro, se ele não tiver espiritualidade, como falou o pastor Damasceno, isso aqui vai ser só letras, só letras. Só letras. Só letras. E ele pode ler e pregar isso aqui. Vocês, até quando chega aqui um político, ou prefeito, ou governador, que ele começa a citar a Bíblia, até você glorifica. Lá mesmo no Tiriricau, já vi, foi muito. Ele glorifica, só que aquilo é uma citação teórica. Porque o diabo é o primeiro exegeta no mundo, é o diabo. O primeiro hermeneuta no mundo foi Satanás. E ele discutiu Bíblia com dois grandes mestres. A Eva e o Adão. Deus disse assim, lá no capítulo 2, não comam porque vocês morrem. O que foi que o diabo disse no 3, 2 em diante? Olha a hermenêutica dele. Como foi que Deus? Aí ela foi, que ela também, já querendo se desviar, aumentou o negócio. Pode ler lá, você vai ver. Aí ele disse assim, não, é porque Deus sabe. Irmão, o diabo ele é sagaz. Ele não desfez nada colocando culpa assim em Deus para amedrontar. Ele só disse assim, Deus sabe que vocês não vão morrer. É porque ele quer a glória só para ele. Mas se vocês comerem, vão ser como? Iguais a ele. Olha o que ele diz mascaradamente, ele cita o Salmo 91, 11, 12, ele cita numa hermenêutica errada para Jesus, Jesus que tinha Bíblia. Cuidado, professor, para tu não ser boca do diabo na sala de aula. Tem muito professor, a gente não fala isso, tem pastor que não fala, pastor Evaldo, porque tem medo. Eu não tenho medo, porque eu estou falando da verdade de Deus. Eu estava pregando lá no pastor Zé Carlos. Aí eu preguei numa igreja lá. Eu disse, tem muito filho do cão aqui dentro. Aí depois eu saindo, ele disse, rapaz, é mesmo. Eu disse, aí eu mostrei na Bíblia. Ele disse, eu nunca tinha assim. Eu disse, pois é, muito filho de cão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Um dia tinha um professor, não vou dizer o local, dando aula, dizendo, esse negócio de beber cachaça, não tem na Bíblia, gente. Onde é que você tem na Bíblia? Não beba 51. Aí tem muito crente que fica, é mesmo. É mesmo, não é assim? Aí quando eu cheguei na igreja, o irmão me disse, pastor, o irmão está ensinando a beber. Eu disse, rapaz, não faça isso, rapaz.
Aí pronto, fui por longe, eu disse, irmão, estou precisando de tu ali, naquele setor. Nós vamos te tirar dessa, para não dar briga, né? Vamos tirar desse setor aqui e te botar lá na outra escola. Não, mas eu gosto é dessa, que eu estou interagindo, ensinando os cães a beber cachaça. Aí eu disse, não, vamos botar tu em outra sala. Aí no ano que vem nós te bota. Nunca mais eu botei. Porque veja bem, irmão, é diabo. A minha Bíblia ela não ensina a você como chegar em São Paulo. Quem já leu como pegar um ônibus de Timon para São Paulo? Tem na Bíblia? Mas ela tem como você chegar ao céu. Eu sou o caminho, a verdade e a minha Bíblia não ensina como fazer uma cirurgia cardíaca. Tem na Bíblia? Mas lá em Mateus 15, 19, ela ensina o que tem dentro do teu coração que não presta: adultério, prostituição. Aí tudo o Espírito Santo tira quando tu se rende a Ele. É ou não é? A minha Bíblia não ensina como fazer bolo. Quem já leu na Bíblia como fazer um bolo de trigo? Mas ela ensina sobre o pão da vida que leva para o céu de glória. E quem é o pão da vida? É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Todo princípio que nós quisermos tem na Bíblia. Agora, o que eu quero dizer aqui nesta noite é que se você pegou a Bíblia aí, pegou, abra, olhe para a letra. Aí o professor, ele é só carnal, ele não tem oração, ele não tem comunhão com Deus, ele não tem jejum. Aí ele olha, ele vê as letras, ele conhece a história. É como o diabo. Tiago diz que o diabo crê. Ele tem uma crença mental e consciência. Ele crê que estremece, mas ele não faz o quê? Não obedece. Olha para cá, em João 6,63, as palavras que eu vos disse, o que elas são? São espírito e vida. Hebreus 4,12, olha para ela agora, a palavra de Deus é viva e é Então, quando o professor tem crença, o Espírito pega essas letras e leva ele para a dimensão espiritual, sabendo que ele está diante da palavra quando ele vai dar uma aula, crendo nela, e ela ardendo nele, o aluno já sai da aula chorando. É assim ou não é, irmão? Ei, rapaz. Ô, pastor Evaldo, o senhor botou um professor agora na nossa sala. É homem. Se o homem começa a mexer com a Bíblia, ele fala na Bíblia que o mel está descendo na boca dele. Eu já vi pessoas dizerem assim: esse pregador, ele fala da Bíblia, parece que ele vê Jesus visivelmente. É assim ou não é? É coisa linda. É negócio lindo. É negócio sério.